Eu, porém, Senhor, tenho clamado a Ti, e de madrugada levantarei a Ti a minha voz em oração. Salmo 88, verso 13. Este homem de Deus estava, primeiro, cheio de problemas. Observe o que ele diz no terceiro versículo. Minha alma está cheia de angústias. Mesmo assim, ele orou. Quando você estiver cheio de problemas, vá a Deus com eles. Esse é o momento em que você mais precisa orar. Mas, você diz, Sr. Spurgeon, você não sabe tudo que eu tenho que pensar e todas as coisas que eu estou enfrentando estão na minha mente. Não, mas eu sei que quanto mais você tem que pensar, mais motivos você tem para ir a Deus em oração sobre isso. Esse foi um grande argumento de Martim Lutero quando disse ao amigo: hoje tenho um dia muito agitado. Tenho tanto trabalho a fazer que tenho medo de não conseguir passar por tudo. Devo ter pelo menos 3 horas de oração, ou então não terei tempo nem como passar por tudo que meu trabalho exige. Quanto mais trabalho ele tinha que fazer, mais oração ele sentia que precisava. E ele não está certo. Quanto mais cargas você tem para arrastar, mais cavalos você precisa. E quanto mais trabalho há para ser feito, mais razão há para clamar a Deus para ajudá-lo a fazer isso. E isso não é perda de tempo. Pelo contrário, é o melhor emprego do tempo que qualquer pessoa possa ter. Quando você estiver cheio de problemas, ore ainda mais. Diz um, desisti de orar, Senhor, porque estava em apuros, irmão tolo, irmã tola. Outro diz, eu desci tanto no mundo e estou tão empobrecido que não sinto que tenho roupa adequada para entrar e estar com os irmãos na igreja. Roupas adequadas para entrar e para orar e para buscar o Senhor. Qualquer roupa é adequada para entrar se você tiver pago por ela ou se alguém tiver dado a você. Diz outro, mas eu estava tão perturbado que não queria vir. O quê? Não vai à casa do Senhor quando mais deseja consolo? Essa é a hora que você certamente deveria vir. Não se afaste, eu lhe peço, dos meios externos da graça quando estiver em apuros. Mas especialmente, não fique longe do próprio Deus quando você for provado e estiver perplexo. Quando você está tão cheio de problemas quanto possível, então é hora de orar ainda mais. Em seguida, parece que o salmista estava prestes a morrer. Minha vida se aproxima da sepultura, diz ele. Bem, não pare de orar porque você está pronto para morrer ou prestes para morrer. Então, certamente, é a hora de orar com mais fervor do que nunca. Como dizem os versos, a oração é o alento vital do cristão, o ar nativo do cristão. Sua palavra de ordem nas portas da morte, ele entra no céu com oração em seus lábios. Se você vai morrer, morra orando. Não deixe o medo da morte interromper sua oração. Isso seria uma loucura, de fato. Além disso, o salmista se entregou. Estou contado com os que descem à sepultura. Bem, agora, se você se entregou à realidade assim, ainda ore. Eu sei que você diz, Senhor, estou em desespero. Bem, faça mais uma oração, irmão. Mais uma oração. E se você não receber conforto, irei até você e direi mais uma vez, mais uma oração. Se você se desespera com tudo mais, não se desespere com a misericórdia de Deus. Seu limite será a oportunidade do Senhor. Continue orando. Enquanto você estiver fora do inferno, continue orando. E assim você nunca irá para lá, pois nenhuma alma que ora pode ser expulsa da presença de Deus. Continue orando, eu imploro, mesmo que o pior venha e seja terrível. Acho que ouvi você dizer, mas eu não tenho forças mais restantes em mim. Bem, então você é exatamente como Emã, sem força, pois ele disse, eu sou como um homem que não tem força. Ore ainda mais se for esse o caso, como ele fez. Se você não tem forças para se ajoelhar, prenda-se de bruços e ore a Deus. Mas continue, segure-se firme na oração. Se você mal consegue se segurar, ainda assim, de uma forma ou de outra, pegue a promessa divina e implore pela misericórdia de Deus, por amor a Jesus, e você nunca perecerá. Não sei se estou espalhando minha rede amplamente o suficiente, mas pode haver alguém que diga, estou esquecido. Então ouça o que Emã disse. Eu sou como os mortos que estão na sepultura, de quem ninguém mais se lembra, e foram cortados de sua memória. Se você se coloca assim, como Emã,
Se já desistiu de toda a oração, se você nunca abre sua Bíblia, se você decidiu nunca mais vir à casa de Deus porque você se desespera de misericórdia, ainda assim eu te rogo, saiba que é uma mentira que te engana. Ainda há esperança para você. Acredite que Jesus ainda recebe pecadores desesperados como você. Sim, pecadores como você, e vá a Ele crendo na oração e você ainda encontrará misericórdia. Existem muitos registros de homens e mulheres que ficaram em desespero por causa da culpa por 20 anos, ou mesmo por um período mais longo, e então foram divinamente libertados. Lembro-me de um caso do senhor Timothy Rogers, que estava há 28 anos em desespero e ainda assim saiu à luz da liberdade. Escreveu um livro maravilhoso sobre problemas mentais que tem sido um conforto para muitas almas aflitas. Não se desespere, mesmo que Satanás pareça ter agarrado você e arrastado você para o abismo. Enquanto você ainda viver, o Evangelho o cortejará e o exortará a crer em Jesus Cristo, pois ainda há lugar no coração de Deus e no amor de Deus por um pecador como você. Rogo-lhe que não cesse de clamar a Deus. Continue invocando até que Ele lhe dê uma resposta reconfortante. Talvez você diga: eu sinto a ira de Deus tão fortemente. E se você sentir, vá e implore misericórdia a Deus em Cristo. E como Cristo, no lugar dos pecadores, suportou a ira do seu Pai, vá e descanse naquele grande sacrifício vicário. Mas eu não tenho ninguém com quem falar e conversar, diz outro. Não importa se você não tem. Esse é mais um motivo pelo qual você deve orar a Deus e implorar a Deus que não o deixará. Mas eu estou muito distraído, com a cabeça muito longe por muitos problemas, diz outro. Sim, e você ficará distraído com seus problemas. E eu não deveria me perguntar se você enlouqueceu, a menos que vá a Deus como você é e implore a Ele para olhar para as suas distrações e colocar sua mão gentil sobre você e restaurá-lo para você mesmo e, em seguida, restaurá-lo para Ele mesmo. Eu gostaria de saber como implorar com cada um de vocês pessoalmente. Eu sinto que quero descer essas escadas e contornar essas galerias e escolher homens e mulheres que estão sendo tentados a não orar continuamente e dar a cada um deles um aperto de mão fraternal e dizer: não pare de implorar por sua vida. Não cesse de olhar para Jesus no Calvário. Espero de joelhos você lá. O desejo de Satanás é arruiná-lo, levando-o ao desespero. Tenho esperança e acredito que o portão da misericórdia ainda está aberto para você. Venha e seja bem-vindo, e de forma alguma você será expulso. Agora eu quero dar algumas razões pelas quais você deve continuar orando e porque você deve adicionar à sua oração uma simples confiança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o primeiro motivo. Suponha, caro amigo, e eu não gosto nem mesmo de supor tal coisa, mas para fins de argumentação, suponha que o seu desespero diz seja verdade, que você irá perecer. Então você não pode perder nada com oração, pode? Lembre-se do que cantamos alguns minutos atrás. Eu posso morrer se eu for. Estou decidido a tentar, pois se eu ficar longe, sei que devo morrer para sempre. Repito que você não pode perder nada com a oração. Eu disse a mim mesmo, quando abatido por um sentimento de pecado: Deus não pode ficar irado comigo por clamar a Ele por misericórdia. Certamente isso não pode ser um aumento da minha culpa, que eu ouso dizer: Senhor, me perdoe. O pior criminoso diante de um juiz pode pelo menos implorar por misericórdia. Então vou apresentar meu apelo, em palavras quebradas e com muitas lágrimas. Não posso perder nada orando assim, e portanto certamente continuarei a orar ao Senhor. Além disso, queridos amigos, não é tão difícil, afinal, ter que continuar a pedir. Não é tão difícil para mim esperar um pouco. Como um pecador, eu deixei Deus esperando por mim por tempo suficiente, sim, tempo demais. Ele chamou, mas eu não quis vir. Que maravilha se agora Ele me deixar esperando. Devo ser um animal de estimação e dizer: não vou esperar mais? Os muitos sermões que eu vi e joguei de lado, quantas vezes eu desprezei a palavra de Deus. Quantas vezes o Espírito de Deus tocou minha consciência e eu resisti aos seus esforços. Devo, portanto, ficar surpreso se agora Ele me dissesse: você deve esperar um pouco no portão da misericórdia,
pois farei com que você bata, bata e bata de novo antes de deixá-lo entrar? Oh, não, não é uma coisa tão difícil e vai me impedir de esperar. Quando ele apenas abrir o portão, pensarei muito pouco nas minhas orações e lágrimas que ofereci a ele. Ficarei tão feliz por entrar que o bendirei por me fazer esperar. Portanto, minha alma, prossiga, prossiga, continue orando, pois e se ele, afinal de contas, ouvir você? Pobre coração, e se, afinal de contas, seu pecado fosse perdoado e você se tornasse um filho de Deus? E se você, aflito, finalmente encontrar paz, descanso e deleite? Ó desamparado, e se a luz do céu ainda brilhasse em seu coração e todos os sinos da santa alegria soassem em seu espírito? E se fosse assim? E será assim se você crer no Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Pode ser que você esteja a poucos centímetros da libertação. Deixe-me dizer-lhe, se você está apenas olhando para Jesus, você já tem a salvação. Um olhar de confiança verdadeira para Ele na cruz e você está salvo. Salvo agora e salvo para sempre. E Deus concederá a você alegria indizível e cheia de glória, que irá crescendo e crescendo em seu coração, mesmo na mais profunda aflição. De qualquer forma, não cesse de orar, pois aquele a quem você ora é um Deus misericordioso. A viúva que foi ao juiz injusto foi persistente e prevaleceu com ele, por mais injusto que ele fosse. Mas você está implorando a um Deus amoroso que deu seu filho para morrer pelos pecadores. Tenha um coração cheio de ânimo. Você não vai suplicar em vão, pois Ele ama ouvir suas orações. Ele responderá a você, pois Ele é um Deus de graça. Ele é o Deus de toda a graça. Além disso, se Ele não o salvar, será um ganhador com isso? E se Ele o salvar, será um perdedor com isso? Oh não, querido coração. Se Ele vai salvá-lo, aumentará a sua honra e sua glória. Ora, você mesmo dirá a todos como Ele é um bom Deus, não é? E seus amigos e vizinhos, quando virem você salvo, pecador como você é, começarão a dizer uns aos outros: aqui está uma maravilha da graça. Veja o que Deus fez por este homem. Vamos buscá-lo também. Não é uma desvantagem a Deus salvá-lo, agora que Cristo morreu. O mais difícil foi feito, portanto, tenha ânimo e coragem. Cada clamor nosso não pode prejudicar Deus se isso for em seu resultado algo que glorifique o seu nome. Portanto, tenham ânimo e coragem. Além disso, Ele ouviu outros. Aquele que fala com você agora, ousadamente, lhe diz que Deus o ouviu. Busquei ao Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Venha com o salmista, venha comigo, seja você quem for. Tenho certeza de que você pode orar tão bem quanto eu quando busquei o Senhor pela primeira vez. Tenho certeza de que você conhece o Evangelho tanto quanto eu quando olhei para ele pela primeira vez, pois não sabia realmente a verdade até ouvir aquela palavra. Olhe, olhe, olhe. Isso é tudo que sei até agora. Eu olho para Jesus e Ele olha para mim. Estou olhando para Jesus e estou aliviado de todo o meu fardo, olhando para Ele para a minha paz, olhando para Ele para a minha alegria, olhando para Ele para o meu conforto. Essa é toda a história. Olhe você para Ele e você será iluminado também. Se outros foram salvos, por que você não deveria ser salvo? Se outros foram libertos da sua angústia, por que você não seria? Portanto, tome coragem e ainda clame com força maior e fé naquele que pode realmente curar todas as feridas dos nossos corações, dar paz à nossa mente e nos guiar com sua destra poderosa. Mais do que isso, o Senhor prometeu ouvi-lo. Ouça, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aqui está outra promessa preciosa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é uma grande, quem quer que seja. Deixe-me repetir o texto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor ouve a oração. Não deixe nenhuma incredulidade sobre esse ponto permanecer por mais tempo em seu coração.
Ele vai ouvi-lo agora, sentado em seu banco. Tente, tente. Se você tem orado há meses e ainda assim nenhuma resposta pacífica veio a você, decida neste momento que você nunca cessará suas súplicas até que Ele conceda a você o desejo do seu coração. Estou olhando para muitos rapazes e moças aqui, como gostaria que todos olhassem para Jesus agora mesmo. Que pelo menos alguns de vocês, queridos jovens amigos, possam começar a ser cristãos verdadeiros a partir deste momento. A colheita chegou, o verão está quase terminando e você ainda não está salvo. Antes que as folhas caiam das árvores, entregue-se a Jesus. Há alguns meninos e meninas aqui, o Senhor conceda que eles possam, enquanto ainda são crianças, confiar em Jesus e serem salvos. Mas a maioria de vocês são homens e mulheres na meia-idade e muitos de vocês são pessoas idosas. Você encontrou Cristo, querido amigo. Você tem paz nele, alegria indizível, cheia de glória. Há alguns de vocês velhos sem Cristo. Não consigo pensar nisso. Grisalho e ainda não convertidos. O que vai ser de você? Na ordem da natureza, você deve morrer em breve. Os jovens podem morrer, mas os velhos certamente morrerão. Que você não descanse em seus anos de declínio até que tudo esteja bem para a eternidade. Você sabe quais acidentes ocorrem constantemente e como de repente os homens passam para a eternidade. Um homem tem uma doença cardíaca e sem um minuto de aviso é levado às pressas para o hospital. Prepare-se para encontrar o seu Deus e fazê-lo crendo naquele a quem Deus designou ser Salvador dos homens. Sim, o Senhor Jesus Cristo, que morreu, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Esse Salmo 88 de Emã é o mais escuro de todos os salmos. Dificilmente tem um ponto de luz nele. As únicas palavras brilhantes que conheço estão no primeiro versículo. O resto do salmo é muito escuro e triste. Por que então nós lemos isso? Porque pode ser que haja algum pobre coração aqui que esteja muito pesado. Você não pode dizer, em meio a esta grande multidão, quantos espíritos tristes e oprimidos podem haver entre nós. Mas pode haver uma dúzia ou duas de pessoas que são levadas quase ao desespero nesse instante. Meu caro amigo, se este for o seu caso, quero que saiba que outra pessoa esteve exatamente onde você está. Lembre-se de como o homem naufragado na ilha solitária de repente encontrou as pegadas de outro ser humano. Portanto, aqui, na ilha solitária do Salmo 88, na ilha solitária do desânimo, você será capaz de rastrear as pegadas de outra pessoa que esteve lá antes de você. Ouça como ele ora, no verso 1, Ó Senhor, Deus da minha salvação, clamo dia e noite diante de ti. Foi apenas um clamor como um animal em dor, ou no máximo, o choro de uma criança que perdeu a mãe. Eu chorei dia e noite diante de ti, diz o salmista. Deixe minha oração chegar até a ti. Dê-me uma audiência, ó Senhor. Não feche a porta na minha face, na minha cara. Minha oração tem batido na sua porta. Abra. Deixe minha oração chegar até a ti. Incline o seu ouvido ao meu clamor, ele diz. Desce do céu até a mim, ó Senhor. Incline aquele seu ouvido para ouvir até o meu grito mais débil e insalubre. Eu sei que não mereço, sei que será um grande ato de condescendência da sua parte, mas incline seu ouvido ao meu clamor. No terceiro versículo, pois minha alma está cheia de angústias, cheia de problemas, transbordando de tristeza, e cada gota é tão amarga quanto o fel. A minha vida se aproxima da sepultura, ele diz. Estou contado com aqueles que descem a cova. Emã está dizendo, eles me colocaram no chão como um homem morto. Aqueles que veem as linhas do desespero feroz em meu rosto consideram que eu não posso viver muito. Eu sou contado com os que descem a cova. Estas foram as suas súplicas ao clamar a Deus. As aflições ao meu redor aumentam. Minha vida se aproxima do túmulo. Desça, ó Senhor, para vivificar. Desça para minha alma salvar. E no verso 4 ele diz, eu sou como um homem que não tem forças. Aqui está alguém na idade adulta, quando deveria ser muito forte, que diz,
eu sou como um homem que não tem forças. Este assunto pode não interessar a alguns de vocês agora, mas está aqui, então devemos mencioná-lo. E pode ser desejado até por você um dia desses, no futuro. Olhos brilhantes nem sempre são brilhantes, e a alegria terrena que salta e dança não dura para sempre. Pode chegar, e certamente chegará o dia, em que você recorrerá a este salmo com os 2 oitos e encontrará consolo nele, porque ele também descreve o seu caso, ou descreverá um dia. Livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, diz ele no verso 5. Esta é, talvez, a profundidade mais terrível de todo o Salmo. O escritor lamentou que ele não foi mais lembrado nem mesmo por Deus e que ele foi cortado das mãos de Deus. Pelo menos, assim ele pensava. Tu me colocaste na cova mais profunda, nas trevas, nas profundezas. Sua cólera pesa sobre mim e tu me afliges com todas as suas ondas. Muito apropriadamente aqui vem um selá, uma pausa. Tal pressão nas cordas da harpa as havia desafinado. Assim os músicos tiveram que afinar novamente suas harpas e os cantores foram convidados a elevar o tom da sua canção. Me parece que o escritor aqui ergueu a cabeça acima das ondas do mar tempestuoso e ainda continuou nadando com a cabeça fora d'água. No verso 8 ele diz: Tu afastastes meus conhecidos para longe de mim. Tu me fizeste uma abominação para eles. Estou fechado, enclausurado e não posso sair. Este é o anunciado de uma alma encarcerada em confinamento solitário. Ninguém capaz de vir até ela para respirar consolo e paz. Tu afastastes meus conhecidos para longe de mim. Eles não podem vir até a mim e eu estou calado e não posso ir até a eles. Esse é o estado deste homem, mas ele continua orando. 9. Meus olhos choram de aflição. Senhor, todos os dias te invoco. Tenho estendido as minhas mãos para ti. Agora ouça como o salmista implora ao Senhor. A oração é sempre melhor quando se trata de súplica. O homem que entende a arte sagrada da oração torna-se um defensor especial de Deus. No 10 ele diz: Tu mostrarás maravilhas aos mortos. Os mortos ressuscitarão e irão te elogiar e louvar. Selá. Devem os mortos ressuscitar e louvá-lo? É a pergunta. Não nesta vida, embora os piedosos louvem ao Senhor no mundo vindouro. Mas agora, quando um cristão morre, um aleluia a menos é ouvido no coro na terra. Há menos um para cantar seus louvores aqui. E o salmista, portanto, implora: Senhor, se eu viver, podes mostrar-me as tuas maravilhas. Mas tu mostrarás maravilhas aos mortos. Se eu estou vivo, posso louvá-lo e proclamar seu nome, mas os mortos ressuscitarão e te louvarão aqui, agora, nesse momento. No verso 11 e 12 ele diz: Deve a tua benignidade ser declarada da sepultura, ou sua fidelidade no meio da desolação? Suas maravilhas serão conhecidas no escuro e a sua justiça na terra do esquecimento. Ele roga que, se morrer, não poderá proclamar a misericórdia do Senhor aqui. Deus perderá um cantor do seu coro terreno, uma testemunha de suas cortes terrenas, um testificador de sua benignidade, fidelidade e justiça. E no 13 ele diz: Mas a ti clamei, Senhor, e pela manhã minha oração chegará até a ti. Eu estarei de pé, diz ele, antes que o mundo todo acorde. Eu serei o primeiro a abordar a ti. Vou saudar o sol nascente com a minha oração nascente. E no 14 ele diz: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes sua face de mim? Observe novamente a sinceridade das súplicas do salmista. Já vimos muitas vezes isso neste salmo. Cada versículo, eu acho, tem pelo menos 2 súplicas nele. Se deseja ser ouvido por Deus, cuide para argumentar com Ele e pressione os seus argumentos com o Altíssimo, baseado na palavra dele. Ele se deleita neste exercício de súplicas perseverantes, que não aceita negação, mas que deseja uma resposta, seja ela qual for.
Do 15 ao 18 ele diz: estou aflito e pronto para morrer desde a minha juventude. Enquanto sofro os terrores, estou sendo distraído por vários pensamentos. Sua ira feroz me atinge, seus terrores me assolaram. Eles me rodearam diariamente como água, eles me cercaram juntos. Amante e amigos, tu os colocastes longe de mim, os meus conhecidos na escuridão. É aí que termina o salmo. É um lamento doloroso e chega ao fim quando você não espera que acabe. Realmente não tem fim, como quando os homens encerram suas canções com finais adequados, mas é interrompido como um lírio partido no caule. Li para vocês este Salmo 88 como um exemplo de oração perseverante. O homem que escreveu Emã, o israelita, continuou orando mesmo quando parecia não ser ouvido e, portanto, ele é um modelo para nós. No entanto, observe como o próximo salmo começa: cantarei as misericórdias do Senhor. Nem sempre é a harpa triste que deve estar em nossas mãos. Podemos tocar a harpa alegre também. Cantarei as misericórdias do Senhor para sempre. Nunca vou deixar de louvá-lo. Com a minha boca farei conhecida a tua fidelidade a todas as gerações. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te dá